Oi. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Não é assim. Na verdade, faz parte do trabalho vir aqui e expor a vocês o que nós, RNP, estamos pensando. Bom, escolhi uma foto aqui que eu achei maravilhosa. Não sei se vocês também estão concordando, né? Bonita mesmo. Nunca tinha visto sobre esse ângulo. Bom, eu coloquei como tema a RNP em São Paulo. São Paulo serve para a capital e serve também para o interior. Já comentando a respeito do 100 GB, na verdade, o evento WRNP, que ocorreu há 2 semanas atrás, né, Maico? O evento da WRNP da RNP foi um evento cujo tema foi rumo a 100 GB. E nós comentamos sobre os nossos projetos da RNP em 100 GB e tem disponível para download na internet. Se vocês quiserem também trocar uma ideia sobre isso, seria interessante. Bom, eu costumo comentar o que nós fazemos, principalmente nessa construção aí da nossa infraestrutura, olhando o que a gente chama de 4 dimensões da nossa rede acadêmica nacional, como disse o próprio Lopes, a rede IP. Então, nós enxergamos uma dimensão do backbone em si, né? Uma outra dimensão são os acessos às instituições usuárias. Uma outra dimensão são os circuitos internacionais, quer dizer, a conectividade da rede IP ao exterior, né, fora do país. E, finalmente, os pontos de troca de tráfego, mesmo internamente, externamente, trazer conteúdos para dentro da rede, como a Akamai, que a gente recentemente trouxe, Google, que a gente está negociando. Então, essa é a 4ª dimensão. Eu vou comentar principalmente a 2ª dimensão, dos acessos de instituições usuárias. Mas, já falando um pouquinho sobre o backbone, tá? Este é o backbone atual. Também comentamos lá no WRNP o que nós pretendemos fazer ainda esse ano em relação ao 100 GB, por exemplo. Ali, Manaus, Boa Vista ainda não está conectado, mas também temos a previsão de ter, finalmente, uma capacidade em fibra ótica ligando Manaus a Boa Vista. E aí, então, nós fecharemos a redundância do Fortaleza Boa Vista em fibra, usando o cabo óptico submarino da Oi. Bom, já entrando em circuitos internacionais, depois eu volto no acesso a instituições usuárias, nós tínhamos até final de dezembro, né, circuito de 10 GB, né, em parceria com a ANSP. E, a partir de dezembro, nós começamos a empreender uma solução de novos circuitos, contratados também com a Amlight e a Lauren. E aí nós, antes tínhamos somente 10 GB no Atlântico, agora estamos implantando 10 GB no Atlântico e 10 GB no Pacífico. O Lopes comentou sobre isso. E o mesmo nós estamos fazendo com a ANSP. O mesmo nós estamos fazendo na RNP e estamos, como o Lopes comentou, em parceria com a ANSP, enxergando que os nossos 10 mais 10 GB mais o 10 mais 10 GB da ANSP formam 40 GB em consórcio, em parceria, em redundância, de tal maneira que ambos enxergam 40 GB, né?
20 mais 20, 20 no Pacífico, 20 no Atlântico, 10 mais 10 em cada um deles, providos ou aprovisionados por diferentes cabos submarinos, para então dar a robustez necessária para ambas as redes, né? A rede RNP e a ANSP. Bom, eu falo sobre isso porque estamos falando de São Paulo e, naturalmente, é e será um ponto muito importante das conexões internacionais, tanto para a ANSP quanto para a RNP. No nosso caso aqui, nossas conexões internacionais chegam até o nosso POP em São Paulo. Também vamos ter a conexão internacional entrando pelo POP do Rio de Janeiro e entrando também, finalmente, pelo POP de Fortaleza. Estamos aguardando, nos próximos dias, ou talvez poucas semanas, a entrada de Rio de Janeiro. E Fortaleza ainda estamos ainda trabalhando junto à LAN Nautilus e provavelmente julho, agosto, talvez se estenda até setembro, para ativar Fortaleza. Bom, e agora falando dos acessos a instituições usuárias, nós enxergamos, então, esse acesso ou através de circuitos aprovisionados pelas empresas operadoras, né, ou através das nossas redes metropolitanas, né. Nós temos cerca de 500 circuitos ainda com empresas operadoras, principalmente para atender o interior, e principalmente para entender o interior do interior, né? E aí temos muita dificuldade de sermos atendidos por velocidades mais altas, né? Quando a gente fala em 20 a 100 mega, nós falamos também em preços absurdos, incompatíveis, né? E mais um sofrimento para ser atendido, de meses, às vezes tem um circuito que demorou 380 dias, às vezes passou um ano, enfim, é complicado. E, para isso, nós estamos tentando vencer esse problema. Realmente é um legado grande que a RNP tem para as instituições do interior. Estamos fazendo um esforço muito grande. Criamos um programa chamado Veredas Novas. E esse programa, ele já comentei no evento passado. Infelizmente, ainda, se permanecer o convite para mim nos próximos 3 ou 4 eventos da ANSP, infelizmente, mas insistentemente, vou voltar a este tema e, quem sabe, mostrando um pouco a evolução do Veredas Novas, né? Mas ele tem o objetivo, então, de interligar as instituições do interior, no mínimo em 100 mega para campus em geral e para a sede da instituição no interior, a 1 giga. Tá? Mas fizemos uma parceria com a Telebrás, mas temos feito outras parcerias de sucesso. Fizemos com a ETIS e também com a Vivo. A Vivo, ainda que parcialmente, ainda que não tenha sido espontâneo, foi via uma anuência da Anatel. Neste momento não importa, importa o que a gente está conseguindo atender as instituições desta maneira, né? Estamos fazendo com outras empresas de TI, de tecnologia da informação estaduais, por exemplo, Procergs e Prodeste, ainda não com tanta abrangência como ETIS no Ceará. O Ceará é um estado que certamente nós vamos ter até o final do ano todas as instituições conectadas no mínimo em 100 mega. Vou comentar adiante também, o Distrito Federal nós vamos resolver também até o final do ano esse atendimento, considerando que o Distrito Federal também é unidade da federação. Também devemos conseguir Paraná e Santa Catarina ainda este ano, mas aí, através de uma estratégia, quer dizer, tão boa quanto isso, de contratação, de desenvolvimento e contratação de provedores locais. No caso de Santa Catarina, nós já identificamos a oportunidade de contratar
provedores locais, regionais, e a custos muito bons, preços atraentes para, então, aprovisionar o mínimo de 100 mega e atender, então, essas instituições no interior de Santa Catarina. Isso deve acontecer com o Paraná também ainda esse ano. Mas, claro, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, tá? Permanece a dificuldade de atender o interior do interior. Bom, agora cheguei em São Paulo, com Veredas Novas São Paulo e essa parceria da Vivo. Já comentei sobre a parceria da Vivo com vocês no evento passado. Eu queria destacá-la, alguns pontos importantes, né? Primeiro, nós ativamos, né, o link de 10 GB para São Carlos. O destaque aqui foi a primeira. Se não foi, nós vamos considerar que tenha sido, tá? Mas um circuito de 10 GB para a Universidade Federal de São Carlos, porque lá nós já temos operacional uma rede metropolitana. Foi a primeira rede metropolitana operacional no interior do país, né? Até então, nós tínhamos as redes metropolitanas construídas, com infraestrutura própria da ANP, nas capitais. E aí São Carlos foi a primeira. E aí estamos também ativando, na verdade, já está ativado o link de 40 GB com a Unicamp, e também ativamos o link de 10 GB para São José dos Campos. Por trás de São José dos Campos, nós estamos falando do INPE, por trás de Campinas, estamos falando da Unicamp, e por trás de São Carlos, estamos falando da Federal de São Carlos, que os três nós estamos considerando como pontos de agregação. Espero que vocês gostem da terminologia, porque o Dr. Michael foi aquele que sugeriu o POA. Então, se não gostaram, reclamem com ele. Mas o César Marcondes já leu o ponto de agregação como um ponto de presença e já queria transformar o ponto de agregação. Eu peço, pelo amor de Deus, nos dê fôlego, tá? Certamente, e o Marco tem uma visão também, e já compartilhou isso comigo, da topologia futura da RNP, que certamente esses pontos interligados, talvez o backbone se estenda até São Carlos, como se estenda até Campinas, como se estenda até São José dos Campos, aí sim se transformará em pontos de presença. Mas até então nós estamos, mas com as mesmas ou iguais responsabilidades de um ponto de presença. Em outras palavras, porque tem lá em São Carlos uma rede metropolitana, tem usuários, tem instituições pendurados na rede metropolitana, então a Universidade Federal de São Carlos não é mais somente aquela que se preocupa, né, com o link de 40 GB para atender a própria universidade, mas sim também a conectividade com as outras instituições que estão, usando a expressão mais clara, pendurados nessa conexão de 10 GB com o POP de São Paulo. E o César Marcondes, esse último mês, viveu intensamente essa experiência. Tivemos problemas de operacionalidade e, enfim, ele se manifestou que, de vez em quando, ele pode cair. Bom, mas, enfim, essa novidade nós estamos trazendo, então, onde no interior forem implantadas redes metropolitanas, nós vamos trabalhar na implantação de um ponto de agregação. Eu, na verdade, já estamos lá na Unicamp discutindo o ponto de agregação, porque também já estamos empreendendo a implantação da rede metropolitana em Campinas. Quer dizer, já está no orçamento, já tem gente, já tem empreiteira contratada, passando o cabo óptico, já tem o CPQD conectado, estamos chegando ao laboratório, né, o LNLS, enfim, a rede metropolitana de Campinas, eu vou comentar logo a seguir, ela já está em construção. E São José dos Campos, eu aproveito esse ambiente que está aqui, eu me lembro que a Unifesp já me procurou, já conversou com a RNP,
o INPE também, enfim, e ali São José, não vejo como São José não... como ele não vai poder, São José dos Campos não vai poder ficar sem a rede metropolitana. Então, nós já temos um esboço que eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, então, falando dessas redes metropolitanas, elas são 27 em operação, 23 nas capitais, ainda tem Porto Velho Porto Velho, de rede metropolitana que a gente não implantou. Belo Horizonte e São Paulo são IROS. Né? O resto são redes metropolitanas que a gente tem realmente infraestrutura própria. Isso quer dizer, cabo passado pela RNP, isoladamente ou em parceria, como é o caso lá da Rede Brasília. Nós temos duas... Ouro Preto e Diamantina também são duas redes metropolitanas no interior e são IRO de fibra da CEMIG Telecom. São Carlos realmente foi a primeira e é a rede do interior em que a gente tem infraestrutura própria. As outras duas a gente não tem. Bom, temos IRO, né? Duas inícios de operação, que é Rio de Janeiro, extremamente complexa, 200 a 300 quilômetros, bastante complicada, custou razoável, demorou muito tempo, mas, enfim, está sendo finalizada. Isso que eu quero dizer que ela já está semi-operacional, ainda está fechando, a gente espera que mais 3 a 4 meses ela esteja totalmente operacional. 8 em construção, e aí eu destaco Campinas, né? 5 planejadas. Nós não temos formalmente ainda São José dos Campos como rede metropolitana planejada, mas ela está assim, pronto para entrar no nosso planejamento. E temos 3, eu botei 4 entre colchetes, mas 3 estão em expansão realmente. Eu vou comentar sobre Brasília para vocês verem como a gente está fazendo. E Natal acabou de entrar, nós fizemos uma parceria no Natal e está saindo da cidade de Natal e está pegando as redes, instituições na região metropolitana de Natal. Isso foi uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Bom, aqui então está São Carlos. Qualquer informação detalhada sobre isso, César Marcondes está aqui, por favor. Né? Eu sei mostrar aqui a topologia, né? E se tiver aqui em legenda a Universidade Federal de São Carlos, eu aponto para ela. Né? Mas essa é a topologia. É uma rede de 20 e poucos quilômetros, né? Ela está totalmente operacional. É interessante ver a visão do seu comitê gestor. Isso é muito interessante. O comitê gestor assume aquela infraestrutura e depois pensa maior, né? Uma visão mais abrangente de como aquela rede que nós entregamos, ela faz parte de uma rede ainda maior da própria municipalidade, né? E que pode, e certamente avança além dos interesses da RNP dentro daquela localidade. Isso é muito interessante. Eu tirei aqui do site da própria Rede Sanca para mostrar a visão que ao comitê gestor, ou a Rede Sanca agora, como uma figura, né, descolada da RNP, né, ela enxerga a sua rede metropolitana. A municipalidade, aquele ambiente, aquele sistema local de inovação, de ciência, tecnologia e inovação, enxerga aquela infraestrutura de comunicação. Bom, a outra é Campinas, como eu comentei, ela está em construção, recursos, não é isso, Michael? Totalmente assegurados, só está escrito aqui assegurados, né? Totalmente, não sei se está gravando. Bom, é uma rede, como diz lá no Nordeste, porreta, porque ela é razoável, né? Bastante instituições também participantes, tá?
Bom, ela está em construção, como eu comentei, a Unicamp já está acompanhando, estou aqui vendo o pessoal da Unicamp também, e já estamos, como eu comentei, CPQD, né, laboratório, não sei dizer quais pontos já estão, mas a construção está... Nós pretendemos terminar agora em final do ano, a rede metropolitana de Campinas. Aqui a topologia no KMZ, eu tenho KMZ, a princípio esse KMZ deverá ser levado também para o nosso site, se vocês tiverem interesse, precisarem desse KMZ, eu posso disponibilizá-lo. Bom, a rede São José dos Campos, ela não existe formalismo, existe uma intenção nossa e nós já esboçamos uma topologia. Nós esboçamos a topologia, em princípio, uma demanda, principalmente do CEMADEM, que deve estar se instalando no Parque Tecnológico lá de São José dos Campos. Ele está saindo lá de Cachoeira Paulista, né? CEMADEM, MCT, prioridade do governo federal, né? E nós aqui em São José, né, temos, ou lá em São José, temos instituições primárias, né, temos instituições lá como o campus da Unifesp, né, campus da Unesp, não é isso? Me lembro da odontologia da Unesp, naquela época, não sei, certamente deve ter evoluído para além disso. Enfim, não vejo como eu comentei, São José não emplacar. Eu já vou colocar no nosso plano operacional do ano que vem a implantação. Ajudaria muito o entusiasmo daquele ambiente ali, isso quer dizer, os gestores de TI do INPE, da Unesp lá, da Unifesp, enfim, dessas instituições, para já a gente começar a discutir a organização de um comitê gestor e validar uma topologia, identificar possíveis infraestruturas que já existem, para que a gente não precise fazer tudo isso, enfim. Agora, eu queria mostrar para vocês um exemplo, né, de uma rede complexa e que a figura do comitê gestor foi importante para tornar ela ainda maior. Foi a rede Giga Candanga, que é a rede do Distrito Federal, de Brasília. Tá? Até 2012, meados de 2012, essa era a topologia da rede de Brasília, tá? Uma rede, na época, com 19 instituições e aproximadamente 65 quilômetros, dos quais, inclusive, a infraestrutura da própria RNP era pouca. O resto era utilizado de parcerias com infraestrutura lá dos ministérios, principalmente o Ministério do Planejamento. Tá? E aí, essa topologia, como Giga Candanga, atendendo as nossas instituições dentro da cidade de Brasília, no plano piloto. Né? E aí, uma discussão e uma definição estratégica ocorreu no meados de 2012, recente, né? Em praticamente um ano, a decisão de expandi-la para todo o Distrito Federal e atender a todas as instituições do Distrito Federal. E conseguimos construir essa infraestrutura e, na semana passada, eu acho, né, na segunda-feira passada, ou retrasada, nós inauguramos a fase 1. Essa fase 1 é uma fase de atendimento a todas as instituições, mas não em redundância, e vamos completar a redundância até final do ano. Então, nós devemos ter, até o final do ano, todas as instituições no Distrito Federal atendidas pela rede Giga Candanga expandida, né? O total é 380 quilômetros, sai de 65 quilômetros, dos quais 20 quilômetros não era infraestrutura para uma infraestrutura
quase 300 quilômetros de infraestrutura própria, né? Claro que ali foi possível viabilizar isso por causa de uma parceria que a gente fez com a SEB, que lá é a Eletropaulo lá do Distrito Federal. E também uma parceria importante com a Embrapa, que aportou recursos para essa construção. Esse projeto já, então, inaugurou essa primeira fase, de 180 quilômetros, e está completando a segunda fase. Tem umas instituições usuárias que só vão chegar também na segunda fase. Essa é a rede Gigacandanga expandida. Bom, e aí nós temos São Paulo, né? Que está estável, pelo menos, né? Não tem... Não é isso? Eu acho que não vou falar muito sobre São Paulo, não, porque a gente sente tanto e não precisa falar. São Paulo é muito interessante, que a Metro Sampa a gente sente, não precisa conversar sobre isso. É emocional a Metro Sampa. Bom, e o fato é, nós temos uma infraestrutura em São Paulo, que é um contrato de direito de uso, né, IRO, com a TIM Fibers, né? Na verdade, um contrato antigo com a Eletropaulo Telecom. São 146 quilômetros. Esse contrato é de 10 anos. Fui até o contrato, viu, para ver a data, 17 de outubro de 2007. Se eu não errei nos cálculos, só faltam 4 anos e meio para terminar. Bom, isso quer dizer, o que nós vamos fazer depois de 4 anos e meio, né? E aí nós começamos, já tinha comentado sobre isso numa reunião do comitê gestor, que eu começo a ficar, pelo menos com brilho nos olhos, e converso com as outras pessoas, eu também vejo brilho nos olhos, né? E eu vi brilho nos olhos na expansão da Gigacandanga, fiquei surpreso, porque foi muito rápido, e foi muito rápido e muito bem sucedida a expansão da Gigacandanga. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. E temos aqui uma discussão, é mais provocativo, mas, enfim, nós andamos pensando num pós-TIM Fibers aqui em São Paulo. E se estamos pensando em alguma coisa pós-TIM Fibers, como é São Paulo, nós deveríamos ter começado há 5 anos atrás, mas, enfim. O Rio, Michael, acho que demorou uns 8, não foi isso? Algo assim, tá? Até o momento, isso mesmo. Mas, enfim, então pensamos, e eu queria mostrar para vocês, tá, um projeto, ainda é mais uma ideia, é provocativo, tá, de 240, algo em torno de 240 quilômetros de cabo óptico aqui em São Paulo. Naturalmente, a gente não faz essa infraestrutura se a gente não tiver parceiros, e esses parceiros não podem deixar de ser a ANSP, né? E o NIC-BR também, porque o NIC-BR, inclusive, está empreendendo uma infraestrutura em São Paulo, e eu acho que a gente pode trabalhar juntos para utilizá-la, né? E até fazer redundância e também ceder na infraestrutura. Já temos conversado com outros parceiros, né? Entre eles a Prodan, porque também tem uma necessidade. Se for cabeação aérea, até podemos fazer entre nós, mas se for infraestrutura de duto, subterrâneo, certamente teria que ser com outros parceiros, né? Bom, deixa eu mostrar aqui rapidamente o nosso sonho de consumo, tá? É algo como atender aquilo que hoje nós contratamos, né, através de circuitos das empresas operadoras para chegar até o nosso POP aqui em São Paulo, tá? Eu não usei ainda a própria infraestrutura da ANSP, porque certamente eu não posso me apropriar aqui, viu, Lopes? Já desenhar ela aqui em cima, né? Mas o ideal era já começar. Primeiro, a gente tem que achar que dá para fazer. Se não achar que a gente não dá para fazer, a gente vai continuar
sem uma infraestrutura em São Paulo. E eu não consigo enxergar outros países. Por que São Paulo e Belo Horizonte eu sei, porque eu sou mineiro, entendeu? Agora, São Paulo, por que São Paulo não vai ficar... Porque é complicado construir aqui? Bom, enfim, isso, é essa a resposta que a gente quer dar, ou a gente quer... Por que outros constroem, por que nós não podemos construir, né? Tem estratégia, nós já deveríamos, como um consórcio, né, nos inscrevermos na prefeitura e toda vez que for abrir uma vala lá para poder, tem o consórcio, né? Você, como empresa de teleoperadora, você se sinaliza pelo interesse e aí ela, naquela construção, você compartilha ela. O ideal é formar um consórcio e já, usando uma expressão, piruar já aquele trecho, né, de se apropriar de uma parte daquela construção, um duto, meio duto, depende de como a gente enxerga o consórcio. E se começar agora é 2014, né, eu acho que a gente começa a capturar, né, infraestrutura, né, e aproveitando o momento que a prefeitura também está se movendo para ter infraestrutura subterrânea, então o momento é este, né? Com um desenho para a gente persegui-lo, preferencialmente aproveitando a complementariedade do hilo de fibra que a gente tem hoje, tá? Ou seja, dá para discutir uma estratégia assim, tá? A nossa visão é de que também não dá para pensar numa redundância completa, de dupla redundância para todas as instituições nesse primeiro momento, mas dá para enxergar uma infraestrutura em anel e dali umas saídas em radial, né? É o que a gente enxergou nesse primeiro exercício, tá? E aí são o que nós estimamos. Essa topologia tem alguma ciência, nós procuramos evitar atravessar rodovias, que é sempre uma complexidade muito grande de licença, é doloroso, tá? Então, esse trajeto que a gente fez, essas radiais, às vezes passa ao lado, mas não cruza. Bom, enfim, nós estamos falando, então, de uma extensão de 242 quilômetros. O custo de se implantar isto, se uma cabeação aérea, não é muito. Nós estamos falando em 20 e poucos mil reais por quilômetro, né? Ou algo em torno, eu daria quase 5. Eu botei um choro de 6 a 8 aqui, porque nós estamos falando de São Paulo, né? Mas é algo plausível, né? Se nós estivermos falando em alguma coisa que mistura construção aérea e subterrâneo, é mais complicado, né? Subterrâneo, e dependendo do local em São Paulo, né, é mais complicado ainda. Mas eu estimo algo em torno de 20 milhões, né, para isto. Claro que se subterrâneo nós tivermos parceria e entrarmos numa obra, nós estaremos compartilhando isso. E os 20 milhões caem a ponto de ficar, às vezes, menor do que o custo da cabeação aérea, com a qualidade de uma infraestrutura subterrânea e a diminuição dos problemas de rompimento de cabo, com certeza. Bom, então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês e fico à disposição para dúvidas. Obrigado. Estou vendo. Fala aqui. Só dizer que, em função do... o Eduardo
comentou que ele não colocou no mapa a infraestrutura da ANSP, né? E o problema é que, na verdade, a ANSP não tem infraestrutura, né? Porque devido ao modelo de financiamento da FAPESP, nós somos obrigados a alugar circuito. Aquilo que todos nós, do ponto de vista técnico, deploramos, nós somos obrigados, do ponto de vista legal, a fazer na rede ANSP. Então, esta questão, da mesma forma como o Eduardo comentou, de São José dos Campos, que é importante que as instituições de pesquisa que lá estão se juntem para ajudar a encaminhar a questão da rede Comep lá. Aqui em São Paulo também é importante que as universidades de pesquisa, particularmente as três grandes aqui, as quatro grandes, perdão, Unesp, Unifesp, USP e Federal do ABC, né, se juntem, porque aí sim elas podem trabalhar com a RNP e podem trabalhar também com a FAPESP, porque para um caso desse tipo, diretamente com as universidades, a FAPESP poderia investir numa infraestrutura. Ela não pode investir num projeto como é o meu, mas, mediante solicitação das universidades, como, por exemplo, foi comprado o navio da USP, né? Quer dizer, ela pode colocar uma parte do custo e tal. Então, isso é um consórcio que é viável e que está precisando ser feito com urgência aqui, né? Porque, e também porque o César ali está sentindo na pele agora. A gente tem horas que a gente fala, pô, mas é inviável economicamente duplicar esses tramos radiais, né? Mas o problema é o seguinte, 2 vezes, né, no último mês aqui, que caiu o link lá de São Carlos, de 10 GB, né? Porque não tem jeito, porque infelizmente aqui em São Paulo as redes são aéreas e os motoristas são péssimos, professor, não tem jeito aqui, né? Nós temos problemas, nós já tivemos casos. Não, nós já tivemos casos assim, nós tivemos em 2005 um caso que foi histórico, né, que assim, um caminhão levou 2 postes em Barueri e outro levou, acho que uns 5 postes em Taboão, e os nossos 2 arcos, né, que um passava por Barueri, o outro por Taboão, os 2 foram embora no mesmo dia, na mesma tarde, né? É um problema sério. Então, pessoal, eu agradeço ao nosso querido amigo Eduardo Grisende, diretor de operações da RNP, por estar aqui nos mostrando o que a RNP está fazendo.